Olá a todos, a todas e a todes, na linguagem neutra. Hoje vamos ter mais um Saco de Gatos muito interessante, que é o programa semanal em que eu converso com autores, autoras, em que a gente, com amigos e amigas, em que a gente conversa sobre os livros da Alameda, ou livros em geral, ou projetos que a gente tem, enfim. É um programa adorável de fazer, porque reencontro as pessoas, encontro de novo, depois da gente ter editado o livro, ou antes, enfim, ótimo de fazer esse programa. Hoje estou aqui, vou conversar com a Célia Tavares sobre o livro que ela acabou de republicar, que é a segunda edição do livro, que se chama A Cristandade Insular. Jesuítas Inquisidores em Goa, 1540 a 1662. É um prazer conversar com a Célia, que é uma historiadora com uma perspicácia, né, com um faro de historiadora muito apurado, que mora lá no Rio, estou aqui em São Paulo, mas que também é uma amiga muito querida. Célia, bem-vinda ao Saco de Gatos e eu volto depois da vinheta. Oi, Célia, tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Célia, bom, queria que você contasse um pouco do livro, que essa é a segunda edição, contasse um pouco da trajetória dele, né? Como que a gente foi parar nessa segunda edição, porque é um livro interessantíssimo. Eu acho você uma historiadora muito, como eu falei na vinheta, perspicaz e com um faro muito apurado para pensar em temas, em documentação, enfim. Conta para gente um pouco a história do livro. Obrigada pelas suas gentis palavras. Esse livro ele é a segunda edição, mas a gente pode dizer que é a primeira edição brasileira. Ele teve uma primeira edição em Portugal. E era uma coisa que muita gente me cobrava, porque o que aconteceu é que eu publiquei logo depois de ter defendido a tese, defendi a tese em 2002 e publiquei em 2004, lá em Portugal, pela Roma Editora, e o livro ele era para os estudantes brasileiros, ele era caro, né, porque tinha que ser importado e tudo mais. Além disso, ele esgotou muito rapidamente. Então, ele ficou mesmo difícil de ter acesso, né? E vários colegas e alunos me cobravam isso há muito tempo, né? E eu sempre falando, eu vou ver aquelas coisas que autor faz, né? Porque sabe que é uma coisa custosa e complicada, né? Publicar. Mas aí, por sorte, a Companhia das Índias, que é o grupo de pesquisa ao qual pertenço, que é um grupo que estuda, é um núcleo de estudos que é sediado na UF e que estuda história moderna, né? Resolveu apoiar essa segunda edição. A Joana Monteleone aceitou o desafio de publicar, e por isso a gente tem essa segunda edição, primeira edição, né, com ares de primeira edição, aqui no Brasil. Por outro lado, também eu achei muito curioso, porque era uma espécie de aniversário também, né? Fazia 20 anos que ele tinha sido publicado, então, 2024, em 2004, portanto, para historiadores, esses marcos são sempre interessantes, né? Eu lembro que você me contactou, foi dezembro do ano passado, bem na virada do ano. A gente combinou e deu tudo certo. Foi muito rápido, foi muito gostoso editar o livro com você. Acho o livro super importante, porque gosto dessas relações desse mundo português, né? Na época, né? Justamente nesse período entre o século XVI e o século XVII, porque parece uma coisa meio misteriosa, esses, né?
Eu que sou uma historiadora do século XIX, quando volto para trás eu fico tensa com documentação, com tudo. Então é muito legal. E conta para gente o que tem no livro, né? Como você chegou nessa pesquisa, como a pesquisa é importante para os historiadores aqui brasileiros. Eu vou começar pela última ideia, porque eu acho que é muito importante, né, entender isso. Esse livro ele consagra uma, uma tendência que do início do século XXI apareceu, né? Era muito comum a historiografia portuguesa tratar desses temas. É um tema caro e querido e muito acessado pelos historiadores portugueses. No Brasil, a gente não tinha essa tradição. Alguns nomes começaram a surgir, como, por exemplo, Margarete Gonçalves, que fez um trabalho sobre o convento de Goa. Aí tem o meu trabalho, tem o da Andréa Doré, que fez um trabalho sobre as fortalezas em Goa. Também. Hã? A gente publicou sim, da Andréa Doré. Muito, muito bom o trabalho dela também. É da mesma época, a gente era colega de doutorado com o mesmo orientador, então isso também explica, né, o Ronaldo Vanfas, essa inspiração pelo Oriente, que era uma curiosidade dele, ele usou a gente para enfrentar essa questão. E tem também a Patrícia Faria, que fez um trabalho sobre franciscanos em Goa. E daí em diante, esse grupo, né, e posso estar esquecendo alguém, peço desculpas se não estou citando outros nomes, mas formou-se um grupo, né, interessante que mais do que a qualidade do trabalho propriamente dita, eu acho que tem um efeito psicológico muito interessante, porque a gente demonstrou que era possível historiadores brasileiros acessarem temáticas muito relacionadas à expansão portuguesa e à historiografia portuguesa, de uma perspectiva, de um ponto de vista nosso, né? Que eu acho que tem um valor de, de evitar um enaltecimento ou um certo, um certo olhar de cumplicidade até, né? Que às vezes a gente vê alguns historiadores portugueses pela obra de Portugal, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que isso é muito importante nessa publicação. E 20 anos depois, já vendo vários dos nossos orientandos, né? Meu, André Doré, Patrícia, Margarete, vários já também galgando publicações e investigando temas muito interessantes na Índia, na China, no Japão. Então, isso é um campo que está se formando, né? E esse livro também serve para fazer uma espécie de homenagem a essa iniciativa, digamos assim, da historiografia brasileira. Então, é uma coisa que deve ser ressaltada, né? Claro. E tem muita gente nova trabalhando com esses temas. Eu me lembro que eu fui numa banca em Cuiabá, de uma moça que estava trabalhando com jesuítas no Japão. Aí você vai falar, nossa, mas ela então foi até Portugal, foi até Roma para fazer a pesquisa? Não, ela fez a pesquisa toda online, né? Pois é. É possível hoje em dia, né? É possível. Então, é muito interessante. Eu dou a maior força, porque eu acho que muitas pessoas deixam de estudar alguns temas porque falam, é difícil, não vou encontrar as fontes, não vou ter acesso. E hoje em dia a gente tem instrumentos muito, muito poderosos para romper essas fronteiras, né? Conhecendo então, os arquivos, a gente consegue ver quais estão online, não, e tem muita coisa mesmo, muita coisa boa. Claro que tem muita coisa que não tá. Por exemplo, os arquivos de Goa, que são muito interessantes, eles não estão online, ou pouquíssima coisa está online. Então, é de fato um esforço, quem vai estudar, aí explicando. Agora, vou mudar o tom e falar um pouco do trabalho, né? Primeiro, dizer por que eu comecei a estudar isso. É muito engraçado porque as pessoas... No dia do lançamento, que foi sábado agora passado,
um senhor que estava na livraria, que não era das pessoas que eu conhecia, veio, me abordou e falou assim: mas por que a senhora resolveu estudar isso? Eu achei muito curioso. Ele ficou muito impressionado com o tema, né? E aí eu expliquei para ele rapidamente, falei para ele: a história é longa, mas vou ter que resumir. Então vou aproveitar que esse resumo tá fresco e vou usar aqui, né? É, eu fiz um mestrado sobre a Companhia de Jesus no norte do Brasil, né? E uma das figuras que mais se destacaram no trabalho das missões, um padre jesuíta chamado Malagrida, Gabriel Malagrida. E ele, por outro lado, além dessa obra missionária que ele fez lá no norte, nordeste, ele também é muito famoso no nordeste, ele voltou a Portugal e justamente na época do terremoto e se envolveu numa polêmica sobre quais são as razões do terremoto e se opôs ao Marquês de Pombal e acabou sendo a Inquisição foi utilizada pelo Marquês de Pombal para prendê-lo, né? E ele acabou sendo o último condenado da Inquisição portuguesa a morrer na fogueira, né? Ai, que Então curioso. ele é um emblema, né, muito poderoso, né? E o meu orientador, Ronaldo Vanfas, é conhecido, tido a vida como um grande especialista sobre a Inquisição, e ele, na época, as coisas não eram tão fáceis, né, como hoje em dia, e ele estava em Portugal e ele copiou para mim o processo do Malagrida e trouxe. Então eu comecei a mexer com a Inquisição, né, que eu não conhecia muito. E aí, quando eu fui para o doutorado, também sob a orientação do Ronaldo, falei: agora eu quero estudar os jesuítas no Oriente. E ele falou: mas tem uma documentação na Biblioteca Nacional, muito daqui do Rio de Janeiro, muito interessante, que é o nome do fundo é Inquisição de Goa, né? E por que você não junta Inquisição e Companhia de Jesus? Aí eu achei que era uma boa ideia. E achei que era uma coisa assim, vou ter bastante fonte para trabalhar, mas quando eu comecei a trabalhar de fato, eu vi que foi uma loucura, na verdade, porque é um tema gigantesco e uma coisa, um manancial de fontes absurdo, né? A Inquisição de Goa, ela tem uma característica que foi o que me fez, inclusive, achar que combinar a Inquisição de Goa com os jesuítas ia ser uma coisa interessante, que era o fato de os processos da Inquisição de Goa eles foram destruídos, né? Tem uma polêmica, ninguém sabe exatamente, teve uma ordem de destruição no século XIX, ninguém sabe exatamente quem, quando e quem fez essa destruição. O fato é que os processos, pouquíssimos processos, sobreviveram, né? Nós temos alguns processos da Inquisição de Goa no acervo da Inquisição de Lisboa, porque era muito comum, quando o crime era considerado, como eles falam, escandaloso, né, lá em Goa, eles remetiam o processo e o processado para Lisboa, né? Porque a Inquisição de Goa é uma Inquisição que se fundou lá nos domínios portugueses no Oriente, na Índia, na cidade de Goa, na costa ocidental da Índia, né? E era a capital do que os portugueses começaram a chamar de Estado da Índia, né? O Império Asiático Português, como o Subramanian se refere. E lá, então, os portugueses reproduziram as estruturas de domínio do reino no âmbito do império, né? Uma espécie de, a gente costuma dizer que Goa é uma espécie de espelho de Lisboa. Quase todas as instituições que você encontra no reino, você vai encontrar em Lisboa. A Inquisição, por exemplo, o Tribunal da Relação,
e outras instituições típicas portuguesas, e o próprio rei que mandava para Goa o vice-rei, né? Que fazia às vezes Era de uma rei. espécie de joia, né? Goa era uma espécie de joia portuguesa, né? Sim, A os ilha da portugueses se referem até hoje, até semana passada teve um encontro de historiadores especialistas na história indo-portuguesa, lá em Goa, e eles tiraram uma foto dentro do convento de Santa Mônica, da igreja do convento de Santa Mônica, e um historiador português escreveu de brincadeira no Facebook, ele escreveu assim, Goa Dourada, né? Ah, É essa imagem, né, da Goa, ou então a Roma do Oriente, né? Você tem todas essas construções de um espaço reflexo ou da igreja ou da coroa portuguesa, né? Então, essa Inquisição ela foi muito ativa. Dos 4 tribunais que se consolidaram no espaço português, é o único que funcionou fora do reino, diferentemente das Inquisições espanholas, né, que tiveram 3 tribunais aqui na América, além dos tribunais lá do Reino da Espanha. Então, essa essa Inquisição portuguesa tem essa peculiaridade de ter sido a única de fora do reino. Ela lidou com uma realidade muito complexa, que foi a tentativa de cristianização dos hindus da região, né, que eram considerados neófitos, né, novos convertidos. Né? A gente não usa o termo cristão novo para o caso dos hindus, porque senão faz confusão com o conceito de cristão novo, que está muito atrelado à ideia dos judeus que foram convertidos. Né? Então, a gente muda a posição dos novos para distinguir. Então, é uma quantidade enorme de processos que se perdeu. Né? E alguns processos, como eu disse, sobreviveram pela Inquisição de Lisboa. Mas tem uma documentação enorme administrativa, e é a marca desse fundo que tem aqui na Biblioteca Nacional, que atualmente já está todo digitalizado e que você tem acesso, né, com uma certa facilidade, fora o que você encontra lá em Lisboa, no arquivo da Torre do Tombo, que especialmente tem a Inquisição de Lisboa, que você pode caçar os processos, né, literalmente caçar, depois eu explico como, e também nos fundos do Conselho Geral da Inquisição. Você encontra também bastante coisa. Mas de cunho administrativo, a maior parte. Né? Dúvidas que os inquisidores de Goa tinham em relação ao como proceder, em relação às heresias que eles detectavam, que eram diferentes lá no Oriente. Né? Questões financeiras, econômicas, todas essas coisas assim de dinâmica institucional. É muito interessante o material. Né? E, por outro lado, os jesuítas, a gente tem uma quantidade absurda de cartas, especialmente do século XVI, também do século XVII, mas o XVII é um pouquinho mais difícil de você acessar, porque as cartas do século XVII ainda estão no arquivo romano da Companhia de Jesus, e elas não estão digitalizadas. Então, eles são um pouco. Você tem que ir fisicamente em Roma para fazer essa pesquisa. Mas tem uma professora portuguesa que tinha feito na época que eu estava trabalhando, a professora Maria de Deus Bentes Manso, ela tinha feito uma pesquisa também sobre a Inquisição de Goa. A gente publicou a livro até muito, muito proximamente uma da outra, e ela fez um levantamento de fontes lá no arquivo romano. E os portugueses tinham, não sei se ainda tem, mas tinham lá no início do século XXI, nossa, a gente falando assim, parece que a gente é velho. Não. No início do século XXI, os portugueses eles tinham um hábito de publicar as teses que eles faziam, um volume e um volume anexo documental, né? Então, o volume documental dela foi ótimo, porque eu pude ter acesso a cartas do século XVII, que eu não tinha, né? Eu não fui a Roma nessa época para pesquisar,
Mas tinha, por outro lado, o século XVI, praticamente tudo numa coleção publicada pelo padre José Vick, chamada Documenta Índica, que são 18 volumes, se não estão todas ali, quase todas as cartas que os jesuítas trocaram entre o Oriente e o Ocidente, né? Entre Goa, Lisboa, Coimbra, Roma, então, essa circulação dessas cartas todas. Então, na verdade, virou uma loucura, porque era uma quantidade enorme de fontes para sistematizar. E é até hoje uma espécie de fronteira que eu ainda consigo obter bastante material para trabalhar e que recomendo muito a quem gosta de temas assim explorar, porque é muito rico, dá para fazer muita coisa. Né? E você teve no arquivo de Goa, não teve? Sim, estive no arquivo de Goa. É um arquivo difícil porque ele agora se mudou. Ele estava num prédio, agora está num outro prédio. Já me fizeram um relato, porque a grande preocupação é que as condições de armazenamento não são ideais. É uma cidade quente, Goa. Goa é uma cidade como o Rio de Janeiro, ou talvez uma cidade do Nordeste seja melhor até. Aliás, ela parece muito com o Nordeste. Né? Quando você chega lá, você fala, uau, a minha família é de Sergipe, então eu me senti em casa, né, em Goa. E o arquivo não tem ar-condicionado, por exemplo. Então, é uma cidade úmida e quente. Então, muitos documentos estão em estado bastante tristes, né? Mas é um arquivo também de um potencial enorme, mas demanda esse trabalho de ir até lá, né? Porque eles não têm... eu acho que eles não têm muito interesse em fazer o registro, né? Dessa documentação, porque tem aquela coisa da ex-colônia, né? E isso cria uma certa resistência a esses temas, né? A esses temas relacionados ao período colonial, né? Mas ainda é possível ter acesso a muita coisa e vale a pena. O problema é você ter o apoio para poder fazer isso, né? Os portugueses têm mais facilidade que a gente, porque eles têm a Fundação Oriente, que é uma fundação que dá suporte para muitos pesquisadores passarem uma temporada lá, né? A gente não tem esse esforço. Uma vez eu fui convocada pelo embaixador que estava organizando a FUNAG, a Fundação Alexandre Gusmão, que é uma fundação ligada ao Ministério das Relações Exteriores. Eu não vou me lembrar do nome do embaixador agora. E ele me pediu para fazer uma avaliação de uma coisa que ele estava fazendo muito isoladamente. Ele pagava, eu acho que $100 na época, deve ter sido 2005, 2006, mais ou menos. Ele pagava $100 por uma moça lá de Goa, que sabia português e sabia mexer em manuscritos, né? Para pesquisar documentos que tivessem a ver com a história do Brasil. E ela, então, mandava esses relatórios para ele. E, na época, o governo queria cortar esse recurso. E o embaixador me chamou para eu fazer uma avaliação do que ela tinha feito, né, esse levantamento que ela tinha feito, e também fazer um parecer dizendo, não cortem esse dinheiro, pelo amor de Deus. Né? E foi o que eu fiz, entusiasticamente, né? E era muito interessante, porque era um material do século XIX. Aí você ia gostar mais. Cortaram o subsídio ou não? Acabaram cortando, né? A gente pediu, mas infelizmente. É o Brasil, né? Mas, de qualquer forma, já teve muita gente que trabalha com esse tema do século XIX, com vários temas do século XIX, muito interessantes os trabalhos. Eu já vi também. E vale muito a pena também, porque aí vê aquela coisa das redes comerciais, né, que se estabelecem entre Brasil, Goa, Europa. Aí você vê circulando o tabaco,
a pimenta que vem para cá, e outras coisas de em termos de alimentação, que é muito rico esse trabalho. Então, realmente, é um acervo bem interessante, né? Ô, Célia, se você fosse dar um conselho para um historiador novo que está começando a pensar em pesquisas, que está olhando para o Oriente, como que você daria esse conselho? Eu acho, primeiro, né, uma crítica que se faz aos historiadores portugueses e brasileiros, né, especialmente uma crítica feita pelo Sanjay Subrahmanyam, que é um grande historiador indiano que é premiadíssimo, inclusive ganhou aquele prêmio enorme de US$ 500.000, né, há uns anos atrás. Ele tem uma crítica a nós, que é o fato da gente não dominar as línguas locais, né? Então, a gente fica preso à documentação produzida pelas autoridades europeias, né? Então, ele recomenda o estudo de línguas locais. Então, por exemplo, quem quer estudar o Japão, que estude japonês. Quem quer estudar a China, que estude mandarim. Quem quer estudar a Índia, sânscrito e as outras línguas locais, tâmil e outras línguas. Isso é para os jovens, né? Os meus alunos jovens, quando eles chegam, eu falo, você quer? Outro dia mesmo eu tenho um co-orientando, um orientador que é da professora Patrícia Faria, mas que também que eu ajudo, né? E ele queria mudar a perspectiva do trabalho dele, estudando uma comunidade tâmil na região do Malabar. E eu falei para ele, mas você sabe tâmil? Ele falou, não. Eu falei, não. Então não. Fica a Ou seja, para quem é jovem, eu recomendo isso. Se tem gás para estudar uma língua, mete bronca, estuda, né? Se não, também não é. Apesar de eu entender a crítica do Sanjay Subrahmanyam, ele tem razão. Claro que você, lendo as fontes locais, você pode contrapor a visão europeia e você tem uma visão mais equilibrada, digamos assim, né? Eu também não acho que o problema seja esse. Eu acho que a questão toda é que pergunta você faz para você investigar, né? Se a pergunta que você fizer for essa, como o rapaz está falando, eu quero ver como as comunidades tâmil reagiram ao processo de cristianização no século XVII. Não pode. Se você não sabe tâmil, você não consegue chegar nessa resposta, né? Você pode perguntar como é que os jesuítas se relacionaram com essa comunidade. Aí você vai ter, essa pergunta vai ter uma forma de resposta na pesquisa do material dos jesuítas, né? Então, eu acho que a questão não é propriamente você saber ou não uma língua local, mas você ter boas perguntas, né? E perguntas sensatas em relação à documentação que você pode acessar, né? No meu caso, por exemplo, o que eu estava fazendo nesse estudo? Eu fiz uma pergunta, eu parti de uma premissa, aliás, que eu descobri ao longo do trabalho que ela era completamente equivocada. Eu parti da premissa de que tinha sido um sucesso a cristianização em Goa, né? Eu achava, no início da pesquisa, que era uma coisa esplendorosa, né? Estava contaminada por uma visão positiva, né? Achando legal, né, esse processo. E ao longo do que, na verdade, não, você tinha uma contradição impressionantemente poderosa. A Companhia de Jesus, ela vai ter uma ação. É claro que a gente tem que tomar cuidado, porque a Companhia de Jesus não é uma coisa monolítica. Ela não vai ter uma ação só, né? Mas vamos generalizar só para o argumento, né? A Companhia de Jesus, geralmente, ela tentou fazer o quê? Ela tentou converter em massa os hindus lá na Índia, né? Então, ela se esforçava e se gabava de falar de 900.000 conversos num ano. Francisco Xavier chegou lá e conseguiu converter 900.000 e não sei quantos mil, sempre números de milhares, né? Só que a conversão era muito superficial, era muito pouco doutrinada. Então, o que aconteceu, muito rapidamente,
é que esses convertidos, esses novos convertidos hindus, eles eles voltavam às práticas hindus e misturavam com Tudo. as práticas cristãs, né? E aí eles viravam alvo da Inquisição. Ah, Então você tinha uma relação muito contraditória entre um afã, né, de uma instituição poderosa dentro da ótica de dominação colonial, que era a Companhia de Jesus, no seu intento de conversão ao cristianismo, por outro lado, que era, digamos assim, deixava as coisas frouxas, né, na hora da conversão, e, por outro lado, você tinha a Inquisição, que é o contrário, ele prezava a ortodoxia da coisa. Então, você pode imaginar o resultado disso. E aí você explica por que o Tribunal da Inquisição de Goa foi o tribunal mais ativo das Inquisições portuguesas, né? Porque interessante. tinha carne para queimar ali um bocado, se é que você me entende. Muito bom. Que frase horrível essa. Mas é fato, né? Havia um material muito que alimentava, né, a própria perseguição. Então é nessa contradição que o trabalho caminha, né? E, e destruiu completamente a minha expectativa a minha hipótese inicial foi completamente destroçada pela pesquisa porque ela não se verificava, né? Isso é outra coisa interessante para falar para quem é novo pesquisador, né? Acontece, você às vezes tem que abrir mão de umas hipóteses malucas que na hora da pesquisa você fala, não, tô errada, né? A pergunta é outra. Ai, Célia, a conversa está excelente, estou adorando conversar com você, mas deu nosso tempo. E aí, enfim, vou deixar também uma curiosidade para o leitor ir procurar no seu livro, que está no site da Alameda, e ler a pesquisa que é tão interessante como tudo que você falou hoje aqui para a gente. Queria te deixar um beijão e, enfim, agradecer pela entrevista e pelo livro na Alameda, que eu acho que só tem a engrandecer o nosso catálogo, que é muito, muito legal. Maravilhosa a pesquisa. Quem agradece sou eu. Muito obrigada por tudo, tanto pela publicação quanto pela entrevista. Muito boa. Um beijo, querida. Tchau. Beijo, tchau.